hoje a opinião, ela rende verba. Porque hoje você, com tantos jornais que há no horário nobre, tá certo? Você tem que optar por um deles. Então o que você vai escolher? Você vai escolher talvez um programa que passa a notícia com uma perspectiva. Eu acho que é interessante. Mas sabe que ele pode cair nessa opinião, Brunão? Eu acho que é interessante o jornal que se propõe a... Eu acho que o Lula é bom, você acha que é ruim, aí o cara começa a falar na TV. Concordo, não, o Lula é bom. Tá falando que o Lula Não, cai no mesmo erro. Eu concordo. Não dá opinião. Tem de ter. Você não é. Você não é o dono da verdade, Eu também concordo. Você não é o dono da verdade. Você dá uma opinião assim, que nem tá falando aí. Ah, o cara é ruim. Aí você dá uma opinião assim. Ah, o Lula é um bosta. Aí todo mundo... Ah, ele falou que... Bicho, mas o que mais existe hoje, vocês vão me desculpar, eu concordo, mas o que mais existe hoje são programas virados ao público, ao povo, e vou citar nomes, que é o programa do Ratinho, o cara babaca, certo? E qual que é ele? Ele, com aquele cacetete dele, que ele bate lá na mesa, não sei o quê, e quebra a porra do professor. Mas é o programa público. E ele fala a opinião dele. E é aquele programa que passa à tarde, na hora do almoço, com aquele cara que é gordo, que parte com barra, lá, não sei o quê, desse tamanho o papo dele. Ele estava falando um dia da invasão da USP. Ele não tinha noção do que era a invasão da USP, ou porque as pessoas estavam lá. E ele estava omitindo por Seja certo ou não, ele estava não só omitindo opinião, como dizendo que os alunos eram vagabundos. Então, Thiago, mas é que eu te digo, Olinda, é que essa pessoa não tem que estar na TV, tá certo? Agora, um Heródoto Barbeiro dar uma opinião, o Heródoto Barbeiro, sabe? É o Tom Zé dar uma opinião. Ele é bom. Agora não. Agora a Hélio Camargo, a Adriane Galisteu, essas pessoas elas dão opinião. Sabe? Como é o nome daquela lá? Luciana Gimenez. Então, mas essas pessoas dão opinião. Mas elas podem dar opinião? Não podem, mas elas dão. E por que já Barbeiro, ele pode ser bom pra caralho, falando tudo sobre. De repente ele dá uma opinião lá que tipo, não seja certo, pelo menos na minha opinião. Ele tá enfrentando o mesmo jeito, o cara não vai dar certo. Ele vai falar pra Thiago, informar. Me fala. E é o telespectador que toma a sua opinião. Me fala errado. E você interpreta do jeito que você Errado. Isso não é jornal. Me fala. Aí sim que a imprensa vai influenciando. Não pode. Então por que não pode? Tem jornal do outro. Por que existe um só canal de televisão? Por que existe só uma internet? Mas por que de não poder dar opinião? Porque a gente não é o dono da verdade, a gente não manda na sua escolha. Perfeito, mas por que você não pode? Porque de repente. A minha opinião não é a sua opinião. Mas por que você vai... Não, tudo bem. Eu sei, mas então Mas o programa ele pode, mas quem que impõe isso? E for avisado? A ética jornalística não pode. Então é imposição Não do é isso. o Estado permite. Não é Estado, assim, o jornalista é feito para informar. O único lugar que você dá opinião no jornalismo é editorial. No jornal você vai escrever de um jeito assim, eu estou informando o que está acontecendo. Não sei se está certo ou errado, estou informando. No editorial, que é uma coisa da empresa, você fala, ou coluna de hoje, ou coluna, você está dando hoje, Thiago não vai ler a sua coluna, tudo bem, ele quer fazer opinião, então eu vou ler a coluna. Vamos como a gente estava falando, vamos repetir novamente. É um dogma imposto às emissoras de TV, tá? Atualmente. É imposição. Você gostaria Tem um dogma. pela minha opinião? Agora, Então me fala, Exatamente. Na TV. Se você ouvir a Adélia, com a sua inteligência, falar concordo ou não. Agora cai no burrão, o cara não vai ter opinião, vai concordar com ela. É isso, mas é o que acontece. O que acontece é o burrão ouvir a proposta do burrão. Exatamente, aí você quer ser o pai, o burrão vai O que eu quero que aconteça é que hajam pessoas com noção da responsabilidade que elas têm perante a câmera. E eu acho que é isso que faz influência. Eu não concordo que a Luciana Gimenez esteja falando bosta lá. Isso eu também não concordo. Você não pode influenciar, perfeito. Não é isso, mas o Camilo que eu estou falando. Fica um pouquinho, deixa eu falar. Tem que Não, tem de ser diferenciado. Não, gente, nos dias de hoje, o que diferencia o estado da Folha, a Isto É da Veja, ou qualquer coisa, bicho. O que diferencia? Eles são parciais. A Folha é do governo, o Estadão não é, isso aqui. Mas e daí? Então, O Corinthians está lendo lá e está querendo ver o Corinthians. Não! O lance é
bicho, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço pro informativo, mas aí é o que não diferencia do Terra, do UOL, do Wiki, do BOL, independente de quantos clientes eles tenham. Os portais hoje de internet são uma merda, são todos uma merda. É a mesma notícia em todos. Hoje, aliás, com a internet, o jornalismo piorou muito, porque é Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? E é uso de qual é uma palavra análoga, quando tem uma palavra que quer dizer outra. Cópia e cola. Parecido, é igual. Tem uma outra palavra. Sinônimo. Sinônimo. Então hoje trocam sinônimos. Porém, por então, entendeu? Isso foi o que faz. Mas o jornalismo ficou ruim mesmo por isso, porque o cara fala assim, o cara tem internet, o cara não precisa sair a campo. Exatamente. Agora, eu quero dizer o seguinte, inclusive a internet, ela é tão mais dinâmica. É ótima. Não, então, Ajudou muito. ela é muito dinâmica. Ajudou não, piorou. Agora. Então, mas não ajudou o jornalismo, não ajudou o jornalismo. Hoje, não. Hoje a televisão, a internet como ela é muito mais rápida do que a televisão, porque hoje a internet está conectada 24 horas, enquanto o jornal é das 10, entendeu? Então hoje você sabe às 6 horas da manhã, vai para o jornal das 10. Tanto que outro dia eu estava lendo as pautas do Jornal da Record, eu tinha lido às 8 horas da manhã. Todas as... Então eu falei, que dificuldade que tem hoje de ser um fusão que faz Ctrl-C, Ctrl-V e passa lá no visor pro cara ler? O que tem é ele ir atrás da agência internacional buscar imagem, né? Para poder exibir. Porque nada mais é também do que uma própria interpretação das artes plásticas. Ele pega o texto e transforma ele numa coisa, num vaso. Você lê um vaso. Então como é que você não tem um vaso, você visualiza o vaso? Imagina uma forma arredondada que tem a pintura tal. O que o artista plástico faz? Ele desenha o vaso para você visualizar. Então é o que o jornal, o que a televisão é imagem em movimento, é imagem sobre imagem. Então, o jornalista ele tem essas coisas de opinião. Agora eu eles digo o estão seguinte, fora. A opinião dele é no editorial, no jornal, a opinião dele é na coluna. Aí você vai na coluna lá, aquilo é a opinião do cara. Já está assinado. Tudo que está falando ali é do colunista. Então, mas olha que legal, mas agora que bacana. Então, mas eu acho isso que nós sabemos, porque nós sabemos que, por exemplo, a Veja é totalmente contra o PT, mas eu não sei qual outra. Então, mas calma, eu sei. E não se basta só você. Eu concordo em pleno que nós sabemos hoje ler a Veja. Aliás, nós só vamos em busca nós não vamos só em busca da Veja. A gente vai em busca dela para ler o contraponto ao governo e vai em busca, de repente, de uma revista que é pró-governo, que eu nem sei qual que é. Não deve ter nenhuma. Também não tem. Não deve ter nenhuma. Hoje em dia é impossível, né? Mas é uma realidade. Agora, o que eu acho que é interessante e que pode existir, e hoje em dia ainda mais, a sociedade pede o diferencial. A sociedade exige que haja eu não admito pessoas sem opinião. Eu não admito uma pessoa que me passa. Então o Edgar chega assim pra mim, você viu o jogo foi 1-0. Aí eu chego pra. Não, por exemplo, você é palmeirense e ele é corintiano. E o jogo acabou 3-0 pro Palmeiras. Aí eu chego pra você e pergunto, mas como é que foi o jogo? Aí você vai me falar assim, puta que pariu, 3-0 naqueles filhos da puta, daqueles gambás de merda. Aí o Edgar vai me falar assim, não foi merecido. Porque 3-0 não foi justo. Se fosse empate era certo, porque teve 2 pênaltis roubados. Entendeu? Aí eu vou ver o jogo. Aí eu vejo o jogo e falo, não, mas um pênalti foi certo. De repente 1-0 ali estava certo. Acho que, por mais que 3-0 tenha sido muito, mas a vitória foi justa para o Palmeiras. Porque eu fui ver o jogo e interpretei da minha forma. Mas evidente que esses dois pontos de vista são extremos. Eu sou contra o extremismo. Independente de qual parte seja. Eu não estou pregando isso. O que eu estou pregando é que haja, porventura, e aí sim da responsabilidade da pessoa em saber o que ela está falando, de que, assim... E eu digo o nome de um Heródoto Barbeiro, ou de um Nashville, que é, por exemplo, o orquestra Por que ele é hoje o... Mas esse no aumento que você estava dizendo, o cara fez o filme americano porque era importante pra ele. Não. De repente me coloca um cara pra falar, Então, pra de repente fazer um negócio pra Globo, pegar e falar assim... Thiago, mas eu estou falando de certeza, não estou falando de senãos e de poréns. Eu estou falando de um jornal... E que eu considero o top do país hoje, o melhor jornal que existe, é o Jornal das 10 da Cultura. Para mim, hoje é o melhor jornal. Então, o que eu digo é assim, e ele é um jornal que ele tem como bordão, até como chamativa, do jornal de opinião. E eles colocam que são opiniões dele. Assim como, de repente, no final de uma coluna, tem um PS, ou de um jogo, ou de um DVD. Vamos botar um DVD aqui agora. Qual é a primeira coisa que aparece? Warning, não é? Dizendo que as opiniões e pontos de vista que circulam no texto são de inteira responsabilidade da produtora e do diretor.
diretor do filme.